Paz e graça, irmãos. Você está sendo ou tendo? Esse tema nós vamos falar baseado em Lucas capítulo 18. Vai chegar um jovem no versículo 18 e vai perguntar para Jesus o que ele precisa fazer para ter a vida eterna, sendo que ele já tem guardado os mandamentos desde a sua mocidade. E no 21 ele vai dizer isso. Lucas capítulo 18, versículo 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, o que acontece? Ele, na verdade, estava fazendo um desafio para Jesus. Ele chegou com um ar de desafio, perguntando: o que mais me falta, Senhor? Sendo que eu já tenho guardado todos os mandamentos. Então, na verdade, ele estava sendo, e ele também estava tendo na sua vida, porque ele era rico. E ele estava sendo sim porque ele também guardava os mandamentos desde a mocidade, conhecia Deus, tinha temor de Deus. Mas quando ele chega com esse ar de desafio para Jesus, dizendo: o que mais me falta, na mente dele: eu já fiz tudo o que eu tenho que fazer, eu já sou uma pessoa de Deus, eu estou sendo. Mas aí quando Jesus confronta ele, ele percebe que ele não está sendo acima do tendo dele. Ele está mais tendo do que sendo, porque ele não passou por esse teste que Jesus falou para ele. Ele pensava que ele valorizava mais o ser do que o ter, mas quando ele foi confrontado, ele percebeu que isso não era realidade para ele. Ele percebeu que ele valorizava mais o tendo na vida dele do que o sendo, porque ele não conseguiu vender aos pobres. Jesus, na verdade, nem queria e nem falou nada disso inicialmente, mas como ele chega para Jesus com esse ar de desafio, Jesus impõe esse desafio e ele acaba não passando no teste, não conseguindo efetuar essa proposta de Jesus. Amém? Mas o que nós aprendemos com isso é que nós temos que ser homens de Deus, servos de Deus e pessoas que amam a Deus, acima do nosso ter, acima daquilo que a gente possa ter. E a nossa vida tem que ser vivida valorizando o nosso ser, e nós temos que andar a cada dia, viver a cada dia, sendo mais do que tendo. Sim, valorizar mais a nossa vida, o nosso cotidiano, sendo, do que valorizar o nosso dia a dia tendo. Porque o nosso olhar, o nosso coração deve ser naquilo que nós somos, tá? E muitas das vezes acontece como esse jovem aqui. A pessoa valoriza muito mais o que ela tem do que o que ela está sendo, do que o que ela deveria ser, do que aquilo que ela é diante de Deus e diante de Jesus. Quem ama a Jesus, quem ama a Deus acima de tudo, ele valoriza mais o que ele é. Foi na verdade isso que Jesus também propôs para ele. Jesus disse: vende, depois vem e me segue, porque o que vale para mim é o que você está sendo, que é lindo, que é maravilhoso, porque ele guardara os mandamentos, mas o tendo dele valorizou muito mais para ele e pesou mais para ele do que o sendo que ele estava sendo, um jovem que guardava mandamento, que seguia Deus e que vivia a luz da palavra de Deus. Amém? Cuidado com isso. Muitas das vezes aquilo que você tem acaba superando o que você é. Aquilo que você possui acaba muitas das vezes tendo mais a sua atenção do que aquilo que você deve ser, aquilo que você é e aquilo que você está sendo. Amém? É isso que queremos passar para os irmãos. Deus se esclareça mais. Em nome de Jesus.
Um abraço.